Olá, muito obrigado por estar aqui discutindo com vocês televisão e, nesse caso, a televisão universitária e os desafios neste novo ecossistema midiático. Bom, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso, deixar claro aqui o meu posicionamento da minha linha de pesquisa aqui na Unesp em Bauru. Eu estudo modelos de negócio para TV aberta. Eu não trabalho com linguagem e nem com as mensagens relacionadas ao conteúdo dos programas. A minha pesquisa se baseia e se aplica a como as emissoras de TV aberta no Brasil estão se adaptando ou se estruturando para enfrentar aí esse novo ecossistema que vem colocando aí à disposição das pessoas uma infinidade de dispositivos, de telas para consumo de produtos audiovisual que até pouco tempo atrás, 10, 15, 20 anos atrás, era restrito da televisão. No caso da TV Unesp, nós somos uma televisão universitária educativa e é bom a gente começar explicando um pouco sobre essa questão da legislação brasileira que determina, que nos coloca aí como uma televisão educativa. No Brasil nós temos três modalidades de televisão aberta. A televisão privada, que são as emissoras comerciais, a TV pública, que são os canais ligados ao Poder Executivo e Legislativo, TV Câmara, TV Judiciário, e as televisões exclusivamente educativas, com finalidade exclusivamente educativas, que é o caso da TV Unesp, assim também como a TV Cultura de São Paulo, e que obrigatoriamente, por lei, deve estar ligada a alguma instituição, a alguma fundação, ou, no caso, a uma universidade. Portanto, não existe uma modalidade de TV universitária no país. Nenhuma instituição tem do governo uma concessão de uma emissora para uma emissora universitária. Na verdade, nós somos uma emissora comum, igual a qualquer outra, pagamos vários impostos relacionados à transmissão do sinal aberto, ao uso do espectro, temos algumas responsabilidades de legislação muito pesadas e que isso dificulta muito o trabalho das emissoras abertas. Por isso, no Brasil, nós temos poucas televisoras universitárias no sinal aberto. Existe aí uma grande quantidade de emissoras no cabo, né, via cabo, ou também na internet, nos canais no YouTube, que isso já tem uma legislação um pouco mais branda em relação aos encargos, principalmente financeiros, relacionados a isso. Mas no caso da TV Unesp, nós estamos então no sistema aberto e que isso deixa a televisão com uma situação, no momento que o Brasil vive hoje, bem preocupante, porque nós tememos mesmo pelo futuro da televisão por conta dessas incertezas que estamos vivendo em nosso país. Dito isso, essa é uma grande questão que às vezes não se tem debatido muito, passa-se despercebido, mas que deveria ser um debate muito importante. A minha proposta de pesquisa é que no Brasil se estabeleça uma quarta modalidade de televisão, que aí sim uma televisão exclusivamente universitária, que tem aí algumas questões e algumas isenções junto às emissoras comerciais, ou além das emissoras comerciais, para que a gente possa ter um fôlego financeiro e que os investimentos que a universidade coloca aqui na nossa emissora não sejam tão pesados, né? Porque a televisão passa a ser um instrumento da universidade e na somatória do que ela já investe na graduação, na pesquisa e na extensão. Então a televisão, algumas emissoras no país de universidades renomadas já deixaram de funcionar, porque a gente realmente tem essa igualdade de condições aí com as outras emissoras. Então esse já é o primeiro desafio, né? Além da gente estar nesse novo ecossistema, nós temos aí também essa questão financeira que está presente em todas as TVs universitárias. Elas são carentes de uma ajuda financeira para que ela possa se manter, né? Dito isso, a nossa emissora, as emissoras universitárias, os desafios dela frente a esse novo ecossistema não se diz respeito a essa questão de como as privadas se organizam ou estão sendo desafiadas. Nós não brigamos por audiência, né? Nós não temos uma demanda de produtos relacionados a uma audiência que um anunciante
investe ali para chegar àquele anunciante, porque nós somos proibidos por lei de fazer comercial. Então a televisão universitária ela nunca de fato competiu com esse sistema, não é o propósito dela. Isso, na verdade, a gente tentando fazer do limão a limonada, se mostra uma oportunidade que que as emissoras universitárias têm atualmente neste novo contexto. Mas é preciso que as pessoas tenham um entendimento do que é o papel da TV universitária na sociedade. Durante muitos anos, principalmente no início dela, da história das emissoras de televisão, as emissoras eram tidas como laboratório para os cursos de comunicação ou televisões estritamente institucionais para repassar, para transmitir para a comunidade o dia a dia da universidade ou servir de local de estágio ou mesmo de treinamento e de capacitação dos alunos para o mercado de trabalho. Esse modelo ele é insustentável, né? Porque, como diz, televisão é muito caro de se fazer e laboratório tem uma outra finalidade, um laboratório de um curso de comunicação, por exemplo, ele tem uma outra modo de sustentação, de sustentabilidade, né? E que viu-se, já está mais do que evidente que uma emissora exclusivamente como laboratório de um curso ou de vários cursos não justifica o investimento que é feito pelas universidades. Então, qual o papel da TV universitária hoje, né, dentro desse meio, desse novo ecossistema? Bom, nós temos algumas possibilidades de atuação que nos colocariam talvez num lugar bem relevante na sociedade. Porque essas novas plataformas que estão surgindo, como YouTube, Netflix e outros serviços de streaming e de OTT, dificilmente eles vão se voltar para o conteúdo que uma TV universitária ela se volta, que é exatamente a construção de uma comunicação cidadã, divulgando informação e ciência que é produzida na universidade. Um outro aspecto mais assim, relevante também, e que talvez não seja ligado diretamente com com as universidades, é o próprio jornalismo local. Dificilmente essas empresas de OTT ou de streaming, como Netflix, irão fazer jornalismo local. Uma sociedade como a nossa hoje, mediatizada, com a grande quantidade de possibilidade de receber conteúdos em outras plataformas ou fora da grade de programação, tem condições de ficar sem o jornalismo local? É possível uma sociedade de hoje ficar sem o jornalismo generalista, aberto, nacional e local? É praticamente impossível, né? Dominique Volton ele fala muito claramente isso no livro Internet Depois, de que a sociedade democrática ela não se sustenta hoje sem uma emissora de televisão generalista. Se a gente tivesse só canais fechados, só por assinatura, uma grande parcela ainda hoje ficaria sem acesso a esse conteúdo e dificilmente teriam condições de ter uma outra fonte de informação de forma tão abrangente e de forma tão barata, que para a audiência é um meio barato, de receber esse conteúdo. Então é nesse contexto aí que a televisão universitária ela pode atuar bastante. Ela pode oferecer não só um conteúdo relevante das universidades, mas ela pode se colocar ou assumir um papel de ser realmente a mediadora para a sociedade que ela está inserida, do contexto político, social e econômico que o Brasil está passando, o mundo está passando. Mas isso depende de vários fatores, né? Depende da própria instituição encarar a TV universitária como esse aspecto. Depende dos próprios professores e alunos entenderem ou acreditarem e fazerem parte da emissora, não só na produção de programas específicos da sua área, mas transformar realmente a televisão, a emissora, num centro de pesquisa, né? Com professores cadastrados, pesquisando ali não só formatos de programas novos, mas aí linguagens e também novos meios de transmissão, de uma maneira mais ampla do que é feito hoje, porque a TV universitária ela sempre foi um campo de experimentação, mas sempre muito reflexo do que a gente se fazia no mercado. Né? Os alunos e muitos professores, nós professores, a gente
faz televisão baseado no que a gente tem de espelho da TV comercial. E eu acho que isso está ficando insustentável e cada vez mais claro de que a televisão universitária tem que ser um campo de experimentação, de romper mesmo paradigmas e de tentar aí fazer uma televisão mais dentro desse novo contexto. Mas aí cabe a própria pergunta, será que a sociedade está preparada para receber uma televisão diferente? Será que se a gente fizer, se a universidade, a TV universitária fizer um jornalismo, um telejornalismo local, diferente do formato que é padronizado hoje pelas emissoras, elas vão entender aquilo como um telejornalismo? Vai ter credibilidade aquele programa? Então não é uma tarefa fácil. Eu entendo que nós estamos no começo dessa evolução desse novo contexto, ecossistema midiático. Muitas tecnologias ainda estão por vir, né? Principalmente a inteligência artificial, que talvez seja aí a nova tecnologia que está na moda e que está ganhando muita força entre a indústria de aparelhos e as emissoras para entrar mesmo na casa das pessoas, podendo oferecer um conteúdo personalizado num veículo que é generalista, né, como a televisão. Então acho que a gente está entrando ainda muito recente para tentar ter alguma resposta. O que a gente pode acreditar mesmo numa nova posição, num novo posicionamento, num novo papel social da TV universitária, para que ela possa ganhar relevância, né, e aí sim assumir um papel predominante, aí, ou primordial na construção da comunicação cidadã. Isso passa também pela legislação brasileira. Nós teremos que ter aí, e essa é a minha proposta mesmo, de a gente ter uma quarta modalidade de televisão no Brasil, que além da privada, pública, educativa, uma televisão exclusivamente universitária, com isenções de impostos, com uma legislação diferenciada, com uma legislação que permita realmente a gente poder experimentar e ter condição de sobreviver, né? Então, enquanto isso não acontece, essa conscientização política, realmente nós temos aí um desafio de nos mantermos vivos ou atuantes nessa fase inicial desse novo contexto, dessas novas tecnologias. Muitas emissoras abertas universitárias do país já deixaram de funcionar, o que demonstra realmente que esse problema é muito sério, né, da sustentabilidade, ainda mais no momento que o Brasil passa em questões de incertezas políticas e financeiras. Então, essa urgência hoje de se manter vivo para depois enxergar um novo potencial, uma nova possibilidade de atuação, talvez seja o maior desafio que as emissoras de TV universitária têm. Nós nunca competimos com esses sistemas, nós nunca vamos competir com Netflix, nós nunca vamos competir com o YouTube, vamos usar inclusive essas tecnologias de streaming, de demanda, mas de forma alguma a televisão é desafiada na sua subsistência apenas por essas tecnologias como são as TVs privadas. Elas sim têm que cada vez mais buscar condições, investimentos, novos modelos de negócio, novas oportunidades de negócio, para competir e bater de frente com essas novas tecnologias ou se adaptar a elas. No Brasil nós temos um contexto, uma situação diferenciada em relação ao resto do mundo, que as emissoras no país ainda são núcleos familiares ou denominacional, como é a TV Record, e que não fazem parte do grande conglomerado de comunicação mundial. Até possuem alguns negócios interessantes com algumas emissoras, mas são estritamente nacionais, que produzem 90% quase do seu conteúdo midiático. Isso torna a televisão muito cara de se fazer, de se manter, e não consegue dar para as emissoras um gás para competir com as grandes empresas de comunicação que estão se formando no mundo. Empresas de telefonia se juntando a emissoras de televisão, a produtoras de cinema, formando grandes conglomerados que, se o Brasil não pensar em longo prazo e nesse sistema de fazer parte dessa nova configuração, é possível que a gente tenha aí algumas emissoras abertas também deixando de funcionar ao longo aí de alguns anos para frente. Então não é uma situação confortável, né? Nós estamos num desafio mesmo no caso da TV universitária, de sobrevivência, de se manter atuante e vivo enquanto passa essa fase inicial, e depois, no segundo momento, de realmente buscar um novo posicionamento, uma nova relevância social para as emissoras.
Eu acho que o nosso papel, ele deixando de ser essa questão da experimentação e de laboratório, passa a ser estritamente relevante, porque quem fala de ciência, educação e extensão, ensino, pesquisa e extensão 24 horas como uma televisão universitária, só nós podemos falar. Nenhuma outra emissora vai falar disso, nenhuma outra player desse de OTT ou de televisão sob demanda irá fazer. Então, cabe a nós aproveitar essa oportunidade. Mas, em curto prazo, nós estamos aí realmente com um problema de subsistência frente a uma legislação que nos coloca em pé de igualdade com qualquer outra emissora. Falta recurso para as universidades manter as suas emissoras abertas, e a própria sociedade e o corpo docente e discente das universidades abrirem aí a perspectiva, abrir a mente para entender que a televisão universitária tem um papel diferente, né? Assim como as TVs públicas também. Ninguém assiste um canal da TV legislativa porque quer se entreter. Aquela emissora é um meio que o governo criou, e muito bem feito nesse sentido, de colocar um aparelho disponível e barato para a população poder acompanhar e fiscalizar o poder público. É uma modalidade de televisão diferente que dificilmente irá mudar o seu papel. As comerciais, elas talvez tendem aí cada vez mais voltada ao entretenimento e cobertura de programas ao vivo, e a TV universitária, né? Então nós temos aí uma grande oportunidade de ser relevante, de nos tornar cada vez mais relevante e sair um pouco desse limbo do que as TVs universitárias estão colocadas, que é programação às vezes de baixa qualidade, programação que reflete a instituição de uma maneira institucional apenas, ou até em alguns casos bem pontuais e bastante positivos, de realmente programas que fazem diferença, mas dentro desse mar, desse contexto que nós estamos vivendo e de acesso à população é muito pequeno, é muito restrito. Então a gente tem aí cada vez mais uma oportunidade, mas antes de tudo passa por uma conscientização nossa do que pode vir a ser a televisão universitária, e depois até mesmo desenvolver qual é realmente o real desafio que nós estamos atravessando. A questão tecnológica não nos apavora, muito pelo contrário, nos proporciona caminhos novos, mas, como eu já disse no vídeo, o maior problema agora é passar essa fase. Essa fase inicial está sendo muito difícil pelo contexto não só tecnológico do ecossistema, mas do contexto político e econômico que o Brasil está passando. Ok? Muito obrigado a todos e todas pela oportunidade. Forte abraço.